a árvore. E aqui quando ele fala mal, ele está falando sobre mal comum, ou seja, ele está falando daquilo que somos e não aquilo que fazemos. Porque muitas vezes nós somos pessoas boas, mas de repente fazemos o mal, falamos o mal, agimos mal. Mas quando ele fala pelo fruto conhecereis as árvores, é porque a árvore ela é má. E se eu sou mal, não tem como eu dar um fruto bom. Se eu sou mal, meus frutos vão ser mal. Então eu preciso do quê? De uma transformação, de uma regeneração. Eu preciso nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Aleluia! E o Senhor é aquele que pode nos transformar. Mas para nós não fugirmos desse assunto, para você poder entender, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai dizer assim, ó: as más conversações corrompe o bom costume. Mas quer dizer o plural de mal. As más conversações corrompem os bons costumes. Ou em algumas traduções vai estar as más companhias. Ou seja, então o que eu aprendo? Se a partir do momento que eu vou a Cristo e eu quero ter uma nova vida, eu preciso mudar algumas coisas em mim. E eu preciso mudar algo em volta de mim. Eu preciso que algo seja transformado. E muitas vezes eu preciso mudar o ambiente que eu vivo. Eu preciso mudar as amizades que eu convivo. E eu preciso deixar de ir em alguns lugares. Porque não que eu vou errar, mas depende de com quem eu estou e o que ele está fazendo. A primeira vez, quem sabe eu não erro. A segunda também não. A terceira também não. Mas se eu continuar, a hora que eu menos pensar, eu já voltei a fazer tudo o que eu fazia antes. Então é por isso que a Bíblia diz que muitas vezes eu tenho que mudar essas coisas. Mas será que eu quero mudar? Será que eu quero ser transformado? Lucas capítulo 6 e versículo 45, ele vai nos dizer algo interessante. Jesus, ele vai dizer assim, olha: o homem bom, do seu bom tesouro, o coração, ele tira o bem. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, o seu coração, ele tira o mal. Porque da abundância do coração, a boca fala. Então aqui ele vai falar do homem mau e ele vai falar do homem bom. Então aquilo que está em nós, em nosso coração, é aquilo que nós fazemos ou falamos, a maneira que nós agimos. E o Senhor está dizendo muitas vezes: o que está no meu coração é o que vai falar a minha boca. Então o homem mau, do seu mau tesouro, o seu coração, ele tira o mal. Mas o homem bom, do seu bom tesouro, o seu coração, ele tira o bem. Isso é interessante e é importante para nós aprendermos e compreendermos algumas coisas. Porque somente o Senhor é aquele que pode fazer. Eu citei esses versículos aqui só para você entender o que Paulo ele estava querendo dizer. Porque Paulo ele não coloca eu e você como um homem mau. Ele não coloca que a nossa personalidade, nós somos maus. Não, ele coloca assim, olha: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, ele está dizendo que em alguns momentos na nossa caminhada nós fazemos mal. Só que ele diz assim: não se deixe vencer por este mal. Não se deixe esta força vencer a sua. Eu quero fazer o bem, mas findo fazendo o mal. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, em Romanos capítulo 7 e o versículo 15, ele vai dizer assim: olha, aquilo que eu faço, eu não aprovo. Porque o bem que eu queria fazer, não faço. Mas o mal que não queria fazer, eu acabo cometendo. Então, ou seja, ele está dizendo: olha, aquilo que eu faço eu não estou aprovando. Isso é o princípio de uma mudança.
É o princípio de uma transformação. Porque a transformação em nossas vidas não vem da noite para o dia, não vem de uma hora para outra, não vem no estralar de dedo. A transformação vem em nossas vidas quando nós enxergamos as nossas obras más e nós passamos a dizer: eu não aprovo mais isso, mas eu não consigo parar de fazer, mas eu não estou aprovando. Eu quero mudança, eu quero transformação. É por isso que o mal que eu não queria fazer, muitas vezes eu acabo cometendo. O apóstolo Paulo, ele disse. Então o que eu preciso fazer muitas vezes é dizer: eu não quero mais fazer isso. Mas para mim não querer mais fazer isso, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer assim: fugir de toda aparência do mal. Em algumas traduções vai ser abster, que é a mesma coisa que fugir. Então o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: você quer uma mudança, uma transformação, ser realmente uma nova pessoa? Primeiro passo: fuja da aparência do mal. Só que o que acontece conosco? Muitas vezes estamos bem, fazemos sonhos, temos projetos, queremos alcançar coisas, mas não queremos fugir da aparência do mal. Entenda que ele disse: não é para nós fugirmos do mal, é para nós fugirmos da aparência. E o que é fugir da aparência? É quando eu vejo alguém fazendo mal e muitas vezes se dando bem, eu digo: eu preciso fugir daquilo. Fugir é quando eu vejo uma situação que vai me levar a fazer o mal e dizer: eu não posso participar, porque se eu for lá, se eu falar, se eu ver, eu vou cometer. O apóstolo Paulo, ele tenta nos ensinar, ele diz assim: não se deixe. Esse não se deixe quer dizer: eu não posso perder o controle. Porque em alguns momentos da minha vida eu perco o controle da minha vida. Eu falo o que não podia falar, faço o que não podia fazer e vou em lugares que eu não podia ir. E a hora que você pergunta por que você fez, por que você falou e por que você foi, diz assim: parece que algo me chamou, me puxou e eu não consegui voltar. E ele está dizendo: fuja da aparência do mal. Ou seja, e antes dela te puxar, você tem que enxergar primeiro e dizer: eu não posso passar por aqui, eu não posso ir nesse lugar, porque se eu for, não vai dar bem, vai dar ruim. Então ele sempre vai nos ensinar a fazer. E o que eu preciso fazer? Tiago capítulo 4, versículo 7: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Então quando eu começo a fugir da presença do mal, da aparência do mal, eu começo a me achegar a Deus. E quando eu começo a me achegar a Deus, eu começo a resistir ao diabo. E é ele que vai fugir de mim e fugir de você. Aleluia! Mas isso é através de uma resistência. E a resistência para me dar força para resistir ao diabo é quando eu me aproximo de Deus. Será que você está próximo de Deus ou você está longe de Deus? Porque para mim resistir ao diabo, eu tenho que ter proximidade com Ele. Glória a Deus! Eu tenho que estar próximo dEle. Eu tenho que estar perto dEle. Eu tenho que cada dia mais estar o quê? Na presença dEle. Adorando, exaltando e engrandecendo. Só que em alguns momentos eu começo a me distanciar. E quanto mais longe eu estou do Senhor, mais difícil fica para mim resistir o mal. Mais difícil fica para mim resistir o inimigo. Porque ele vem com pratos, ele vem com manjados, ele vem com coisas que dão prazer. E eu, por não ter mais o prazer de estar na presença do Senhor, eu começo a alcançar e pegar essas coisas para a minha vida. Para quem sabe satisfazer alguma coisa que está lá dentro. Mas
Este algo só pode ser preenchido pela presença do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Pela presença de Deus. É por isso que eu e você, cada dia mais, precisamos resistir o mal. Não se deixe vencer pelo mal. Não deixe o mal vencer a sua vida. E como que eu venço ele? Com o bem. Com o bem. No livro de 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, mas vamos dizer capítulo 1, versículo 11, vai dizer assim: não seis imitadores do mal, mas sedes imitadores do bem. Então João, ele vai nos aconselhar algo interessante. Paulo, ele vai dizer: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. João vai dizer: não seja imitador do mal, mas imite o bem. E nós vemos que o homem, muitas vezes, ele é tendencioso. Ele sempre vai querer imitar o que é errado e nunca vai querer imitar o que é certo. Se ele vê alguém fazendo algum erro, ele diz: olha, porque o irmão faz, eu vou fazer também. Mas quantos acertos as pessoas muitas vezes fazem? Você não vem e diz assim: eu quero orar como o irmão ora, eu quero pregar como o irmão prega, eu quero estar na presença do Senhor como ele está. Mas quando você vê alguém falhar, a primeira coisa você diz: não, mas se o irmão pode fazer, eu posso também. É porque o homem, ele quer imitar o mal, ele não quer imitar o bem. Porque quando nós queremos imitar o bem, a responsabilidade, a mudança e a transformação. Glória a Deus. Mas as pessoas só querem imitar aquilo que é errado. É por isso que a Bíblia vai dizer: olha, quer vencer o mal? Só com o bem. Não existe outra maneira para me vencer o mal. Não existe outra forma de eu conseguir vencer o mal se não for com o bem. Mas muitas vezes eu quero ser o quê? Imitador do mal. E o que é imitar o mal? Quando alguém me xinga, eu faço o quê? Eu abençoo? Não, eu imito ele, eu xingo também. Quando alguém briga comigo, eu abençoo ele? Não, eu imito o mal, eu brigo com ele também. Quando alguém me critica, eu oro por ele? Não, eu critico também, porque eu imito o mal. Entenda que não imiteis o mal. O apóstolo João, ele está dizendo: olha, para você não imitar o mal, é não replicar o que as pessoas estão fazendo na sua frente, de errado. É você começar a querer fazer o certo e dizer: isso eu não imito porque é errado. Só que vivemos dias que pessoas querem não copiar o que é certo, querem copiar o que é errado. Não, mas se falar comigo, se gritar comigo, eu vou gritar também. Não seja imitador do mal. O que nós mais vemos hoje são pessoas imitando o mal. Não, mas eu tenho direito porque ela fez, ele fez. Não tem. Você tem o direito de fazer o bem. Porque a Bíblia vai dizer: não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 15 vai dizer assim: tenha cuidado de não tornar mal por mal, ou não praticar mal por mal. Tenha cuidado de não praticar mal com mal, mas fazer o bem para com todas as pessoas. Então ele vai dizer: eu tenho que tomar cuidado. Para que eu preciso tomar cuidado? Para mim não retribuir o mal por mal. E quando alguém me fazer mal, eu tenho que retribuir com o bem. Mas, pastor, mas isso aí é difícil. Sim, que é difícil. Porque se eu retribuir com o mal, ele entra num círculo assim, que não tem fim. Um xinga, o outro xinga, um grita, o outro grita, um agride, o outro agride, vai indo, não tem fim.
E quando finda? Quando eu digo, não vou brigar mais. Quando finda, a partir de hoje eu vou orar. Eu vou abençoar a sua vida. A partir de hoje eu vou fazer o que Jesus ele me ensinou. E o que Jesus nos ensinou? Mateus capítulo 5. É simples. Para mim vencer o mal, eu tenho que fazer o quê? Amar o meu inimigo. E o que mais? Bem dizer o que me maldiz. E o que mais? Orar por aquele que me maltrata e me persegue. Daí ele termina a frase dizendo assim: então sereis chamados filhos de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Então sereis chamados filhos de Deus. Para me ser chamado filho de Deus, eu não preciso dizer eu sou filho de Deus. Eu tenho que começar a vencer o mal. Eu tenho que começar a dizer, a partir de hoje, eu não deixo o mal me vencer. Por quê? Porque eu vou vencer o mal com o bem. Só que em alguns momentos da minha vida, eu acho que é mais prazeroso fazer o mal do que o bem. Muitas vezes perdoar e guardar ódio é porque nós não queremos seguir, sabe o que? A palavra. Nós preferimos seguir os nossos sentimentos, as nossas emoções. Nós preferimos seguir aquilo que achamos que é certo e esquecemos que a Bíblia tem aquilo que é certo para mim e aquilo que é certo para você. Glória a Deus! É a palavra de Deus que tem. Em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 11 vai dizer assim: aparta-te do mal, faça o bem, pegue a paz e siga. Aparte-te do mal, faça o bem, comece a praticar a paz e siga ela. Seguir quer dizer estar todos os dias se apartando daquilo que é mal. Entenda que eu não estou dizendo que eu e você somos homens maus. Só que em alguns momentos de nossas vidas nós não queremos nos apartar do mal. Não podemos ver uma briga, não podemos ver uma confusão, não podemos ver uma fofoca, não podemos ver ninguém criticando que estamos no meio ali junto. Mas muitas vezes não estamos para apaziguar, estamos ali para fermentar. E a Bíblia vai dizer assim: aparta-te do mal, faça o bem, siga a paz. Só que eu faço o que a Bíblia manda eu fazer, ou eu faço o que eu quero fazer? Esse é o grande confronto da palavra de Deus comigo e com você. É quando eu entendo que a palavra ela quer me orientar, ela quer me transformar, ela quer me mudar, ela quer me fazer uma pessoa melhor. Ela quer tirar todas as obras más da minha vida e me fazer um novo homem regenerado, transformado. Só que para isso acontecer, é por isso que ele diz: não se deixe. Para me parar de fazer o mal, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Glória a Deus! Eu tenho que deixar Ele agir. Eu tenho que deixar Ele operar. Será que eu tenho aberto o meu coração para o Espírito Santo de Deus operar sobre a minha vida? Em Gálatas, capítulo 6, e o versículo 9 vai dizer assim: não vos cansei de fazer o bem. Entenda que se você olhar, você não vai encontrar nenhum versículo dizendo não vos cansei de fazer o mal. Mas a Bíblia vai dizer: não vos canseis de fazer o bem. E só entenda que só vencemos o mal com o bem. Só que o bem cansa. Quem sabe você já ouviu isso de alguém? Cansei de ajudar essa pessoa. Ajudei uma, duas, três e acho que ela não tem mais jeito. Não, cansei de dar oportunidade para aquela pessoa. Ela não dá valor no que eu faço. Ela não dá valor em mim. Sabe por quê? Fazer o bem cansa.
Fazer o bem cansa. Só que só existe uma maneira de eu vencer o mal: com o bem. Então o bem não pode me cansar. Eu tenho que estar pronto todo o tempo em fazer o quê? O bem. E dizer: não, se eu dei oportunidade uma vez, eu vou dar 2, eu vou dar 3, eu vou dar 10, eu vou dar 20. Só que o homem cansa. É por isso que a Bíblia vai dizer assim, que o nosso Deus, Ele não se cansa e Ele não se fadiga. Aleluia. Porque o nosso Deus, Ele não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Grande Deus. Diria Ele, não faria; falaria Ele, não confirmaria. Números 23, 19 diz isso. Ele não se cansa, Ele não se fadiga. Ele está sempre pronto para nos ajudar. Mas o homem cansa, porque ele diz assim: não, para mim até aqui deu, agora não consigo mais. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, aqui existe um Deus que não se cansa e não se fadiga de você. Glória a Deus. Aqui está um Deus que Ele te ama, e Ele tem poder para regenerar a sua vida, ou seja, transformar a sua vida. Vou passar de um homem mau para um homem bom. Aleluia. Passar de praticar obras más para praticar obras do bem. Aleluia. E não se cansar de fazer isso. Fazer com alegria, fazer com prazer, fazer com disposição. Fazer porque o certo é fazer. Eu apenas citei versículos para você poder entender o que Deus Ele pede de mim e o que Deus Ele pede de você. Agora eu vou citar alguns personagens bíblicos que venceram o mal, não com o mal, mas venceram o mal com o bem. E eu digo para você, se você começar a partir de hoje, colocar na sua mente e no seu coração e dizer: não imito mais o mal, não faço mais o mal, não importa o que estão fazendo para mim. Sabe o que é importante? O que você vai fazer. Mas damos tanta importância no que o outro faz, que esquecemos que a nossa reação é apenas uma cópia daquilo que estamos vendo na nossa frente. E julgamos tanto o outro e fazemos igual. Somos apenas imitadores. Mas o Senhor não quer que você seja mais imitador do mal. Ele quer que você não se deixe, mas você comece a praticar o bem. Aleluia. E qual é o primeiro exemplo que nós vamos ver de pessoas que venceram o mal com o bem? O primeiro exemplo está lá em Gênesis, quando a Bíblia vai nos dizer sobre Noé. Quando ele sai da arca, planta uma vinha, cultiva a vinha, se embebeda e fica nu na sua tenda. E quando ele fica nu na sua tenda, o seu filho mais velho, chamado Cã, ele entra na tenda, vê o seu pai nu, sai para fora da tenda e fala para os seus irmãos. Mas os seus irmãos, quando ficam sabendo disso, pegam um cobertor, vira de costas e vai lá e cobre o seu pai. E o que eu entendo aqui? Só se vence o mal com o bem. Muitas vezes aquilo que eu vejo que a pessoa errou e falhou, eu saio contando para as outras pessoas. Só que tem pessoas que quando fica sabendo, elas fazem como sem Jafé. Elas vão lá e cobrem para tentar ajudar. Então quer dizer, ela viu que alguém fez o mal, mas ela foi lá fazer o bem. E qual dessas pessoas será que eu e você nós somos? Aquela que ajuda a falar junto, ajuda a criticar junto? Ou aquela que se preocupa e diz: não, eu preciso cobrir. Eu preciso mudar a situação. Por quê? Porque a consequência dos nossos atos vai vir. E qual foi a consequência de Cã? Quando seu pai desperta, ele foi amaldiçoado. E qual foi a consequência de Sem, Jafé? Quando seu pai desperta do sono, eles são abençoados. E sabe o que é interessante aqui? Existiu apenas um problema.
para 3 pessoas, para 3 filhos. 2 resolveram de uma forma que foi abençoado, e 1 resolveu de uma forma que foi amaldiçoado. Então entenda que as nossas dificuldades, os nossos problemas, não são para nos causar mal, mas é a maneira que nós resolvemos eles que nos faz mal. Porque muitas vezes queremos resolver de mal com mal. Não queremos resolver o mal com o bem. Sem Jafé, eles poderiam dizer: não vou fazer nada. Mas ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso cobrir a nudez do meu pai. E será que nós estamos preocupados com a dificuldade do nosso próximo? Em cobrir, em não falar mal, em não criticar, em não julgar, em não apontar e dizer: eu preciso ajudar. Aleluia. Eu preciso estender as mãos. Glória a Deus. Sem Jafé fez isso. E eles foram abençoados. Entenda uma coisa: você só vai vencer o mal com o bem. Pessoas podem trazer coisas más até você, mas você não vai se deixar vencer por este mal. Mas o que você vai fazer? Fazer o mal com o bem. Quando os irmãos de José chegaram até José e olharam para ele, disse: José, nos perdoa de todo o mal que lhe fizemos. José olha para eles, Gênesis capítulo 50, e diz assim para eles: vocês intentaram fazer mal para mim, mas porém o meu Deus, Ele tornou todo este mal em bênção, Glória a Deus. para conservar em vida a todas essas pessoas. Então a segunda coisa que eu entendo: José, ele tinha o direito, se nós formos dizer assim, de odiar os seus irmãos, de maltratar os seus irmãos, de julgar os seus irmãos, porque os seus irmãos o venderam, tentaram matar. Ele foi escravo, ele foi preso, ele passou por todas as coisas. Mas a hora que os seus irmãos disseram assim: olha, José, nos perdoa do mal que nós te fizemos. Ele olha para os seus irmãos e diz assim: estou eu em lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou tudo em bênção, como se vê nos dias de hoje. Não se preocupe, eu vou cuidar de vocês e vou cuidar da sua família. Não precisa se preocupar, eu cuido de você e eu cuido da sua família. Aleluia. Então só se vence o mal com o bem. Os irmãos o venderam, maltrataram, e na hora dele retribuir, ele diz: eu vou cuidar de vocês. Eu vou estender as mãos, pode ficar despreocupado. Será que esta ação, é este bem que nós fazemos para as pessoas? Ou nós fazemos tudo ao contrário? Porque muitas vezes nós estamos vivendo vidas não de cristão, a vida de pessoas que apenas trocam favores. Eu te ajudo hoje, você me ajuda amanhã. Eu te dou hoje, você me dá amanhã. Eu te empresto hoje, você me empresta amanhã. Isso não é vencer o mal. Isso é trocar favores. O que o Senhor quer de mim e de você, se nós conseguimos ir além, não se deixar ser vencido pelo mal. Ou seja, eu faço o que então? Eu faço o bem. Para que alguém retribua para a minha vida? Não. Eu faço o bem porque isso está em mim, porque eu me tornei um homem bom. E eu não consigo mais fazer o mal. José, ele se tornou isso. E a hora que era para ele retribuir com o mal, ele fez o quê? Fez o bem. Agiu de uma maneira que surpreendeu os seus irmãos. Quantas vezes você tem surpreendido as pessoas com as suas atitudes? Porque eles esperam que você grite, eles esperam que você xingue, eles esperam que você quebre tudo, eles esperam que você saia correndo, se desespere, e você diz: não. Você age de uma forma totalmente diferente. É desta maneira que você começou a vencer o mal. Quando você não é imitador e nem copia, mas você age de uma maneira diferente.
E nesta noite o Senhor ele quer que você comece a agir de uma maneira diferente. Aleluia. De uma forma diferente. Porque se não fizermos isso, irmãos, nós não vamos vencer o mal. Se nós não fizermos isso, nós não vamos vencer, porque só vence o mal com o bem. Não adianta você dizer, não, eu venço, sim, quando você praticar o bem. Quando você deixar muitas vezes de copiar o mal. Porque falar é fácil, irmãos. Falar todo mundo fala, até um ditado popular diz que falar até papagaio fala, né? Mas agir é difícil. Tomar atitudes é difícil. Ter comportamentos é difícil. Mudar emoções, sentimentos é difícil. Mudar caráter é difícil. E para me alcançar, para me vencer o mal, eu preciso quebrar algo dentro de mim. Qual que é este algo? Eu não deixo ninguém me fazer o mal. Porque se fizer, eu vou fazer o mal de volta. Daí você tem que ter outra visão, dizendo, não importa o que as pessoas façam, eu vou fazer sempre o que é bom. Aleluia. Sempre o que é certo. Sempre aquilo que é correto. 1 Pedro capítulo 3 e versículo 9 diz assim: não torneis mal por mal, injúria por injúria, antes bendizeis, porque para isto foste chamado. Aleluia. Para receber uma herança. Então entenda que Deus me chamou para quê? Para bendizer, para abençoar. Só que em algum momento dentro de mim existe algo que reage a emoções. Porque uma coisa é nós estarmos aqui em um ambiente falando da palavra de Deus, e você pode estar dizendo, a partir de hoje eu não vou fazer mais, a partir de hoje eu não vou falar mais, a partir de hoje eu não vou agir assim. Mas nós estamos num ambiente a qual o Espírito Santo de Deus está. Sabe a dificuldade e a mudança que acontece quando esse ambiente ele é tirado, e eu estou lá fora, e chega alguém e coloca o dedo na minha cara e me confronta. É a hora de eu demonstrar se eu quero vencer o mal ou eu quero ser imitador do mal. É Deus, aleluia. Porque aqui ninguém está me criticando, aqui ninguém está me apontando, aqui ninguém está falando nada. Só que lá fora é diferente. Lá fora as pessoas vão mexer com as minhas emoções, com os meus sentimentos, com a minha estrutura. Para quê? Para me forçar a fazer o mal. Mas a Bíblia vai dizer, não se deixe. E se eu fizer, é porque eu deixei. Eu podia resistir e não resisti. Eu podia falar não e não falei não. Eu podia dizer não quero e não falei não quero. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a minha vida e a sua vida muitas vezes está no nosso controle. Nós só falamos, só fazemos se nós quisermos. E qual é a outra personagem que nós vamos falar? Que conseguiu vencer o mal com o bem. Nós vamos falar sobre Nabal. Um homem que a Bíblia vai dizer que era mau. Que praticava o mal. Mas a sua mulher era alguém que fazia aquilo que era certo. Certa vez a Bíblia vai dizer em 1 Samuel 25, versículo 10 em diante, que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. E Davi diz assim, olha, desce lá e pede alguma coisa para nós. E quando Davi ele chega e pede, Nabal ele diz, olha, quem é Davi? Quem é ele para que nós possamos dar alguma coisa? E não deu nada. Os homens voltam e avisa Davi. Davi se revolta contra Nabal pela atitude que ele tratou a Davi, prepara 200 homens de guerra e diz assim, olha, hoje nós vamos destruir toda aquela família. Não vai ficar ninguém ali. Nós vamos matar todo mundo. Só que a esposa dele, um servo, avisa e diz assim, olha, Abigail, Davi mandou aqui
E Nabal os distratou. Nabal cometeu um mal contra eles. E agora o mal já está feito. O que nós precisamos fazer? Entenda que Abigail, ela podia questionar e dizer assim: olha, o problema é de Nabal, meu esposo, não é meu. Ele que resolve. E entenda que muitas vezes em uma família é assim, né? Um não quer resolver o problema do outro. Um não quer ajudar a solucionar a dificuldade do outro. Ele apenas diz: o problema é dele, não é meu. Mas entenda que quando nós queremos vencer o mal com o bem, nós não julgamos, nós tentamos o quê? Resolver. E Abigail, ela estava disposta a resolver. Ela manda o seu moço preparar. Ela diz assim: prepara aí uma comida para nós levarmos. Prepara algo para nós irmos em encontro a Davi. Para que quando chegarmos lá, vamos ver se nós conseguimos evitar o que? Este mal. Então ela preparou comida, preparou mantimentos e foi encontrar Davi. Só que sabe o que é mais interessante? É por isso que nós não vencemos o mal com o bem. O mal já estava criado pelo seu marido. E quem sabe ela podia dizer assim para o seu marido: vamos contratar uns mercenários, vamos formar um exército, para que a hora que Davi chegar aqui, nós guerreia com ele e nós vencemos essa guerra. Só que na mente dela, não se vencia o mal com o mal. Na mente dela só vencia o mal com o bem. É por isso que muitas vezes quando nós falamos de famílias é interessante. Isso acontece diariamente. Muitas vezes com a esposa, com o esposo. O esposo faz alguma coisa errada, a esposa, ela fica esperando não, que a hora que ele chegar aqui, ele vai ver o que eu vou fazer. A hora que chegar aqui, vai ver o que eu vou falar. Não, irmãos. Só se vence o mal com o bem. Não se vence com o mal. Mas nós nos preparamos para o mal e não para o bem. Só que essa mulher, ela faz o que? Ela se prepara para o bem. Ela prepara mantimento, prepara alimento e diz: vamos levar. Vamos ao encontro de Davi para ver se este mal nós conseguimos vencer. E sabe quando ela chega, o impressionante, se você ler o texto depois, medite na sua casa, você vai entender. Abigail, ela não tinha culpa de nada. Mas quando ela chega diante de Davi, ela não diz assim: olha, o meu marido, ele tratou você mal. O meu marido, ele fez aquilo que é errado. Sabe o que ela faz? Quando ela vê Davi, ela se prostra. E ela diz assim: nós erramos. Nós falhamos. Ela não diz o meu marido falhou. Ela diz nós. Porque acusar é fácil. Mas pegar a dificuldade e o erro do outro, o mal que o outro cometeu, e diz: nós vamos resolver. Porque a culpa não é só dele, a culpa é nossa. E é isso que eu e você, nós precisamos entender. Você está disposto a vencer o mal com o bem? Então não diga que o problema é do outro. Diga que é seu também. Não diga que o erro é do outro. Diga que o erro é seu também. Diz: nós vamos resolver. Só que não admitimos isso, irmãos. Principalmente em um casamento, em uma família. Sempre dizemos: ele errou, ele que resolva. Não, a culpa é dele, a consequência cai sobre ele, não tem nada a ver com isso. E quando alguém vem tentar cobrar alguma coisa, você diz assim: olha, não tem nada a ver com isso, vai ver com ele. É ele que falou, é ele que fez, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe por quê? Porque não quer vencer o mal com o bem. Quando há uma disposição de vencer o mal com o bem, se faz como Abigail. Ela chega e diz assim: nós erramos, mas eu vim trazer todas estas coisas para Davi e para os seus homens. Quem sabe você vai se arrepender do mal que queria praticar contra a minha família. Entenda que alguém queria fazer mal, ela estava levando alimento, estava dando coisas, estava abençoando.
E muitas vezes não queremos fazer isso. Queremos guerrear, queremos xingar. Não, se ele vir aqui eu enfrento, eu luto, eu bato, eu faço, eu sou mais homem, eu sou mais isso. Não, irmãos. Quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malcom, Jesus olha para Pedro e disse: Pedro, quem fere com espada será ferido. Coloca a sua espada na bainha, não use ela, porque quem fere com espada será ferido. Ele está dizendo: olha, não se vence o mal com o mal, se vence o mal com o bem. E aquela mulher se prostrou e disse assim: olha, talvez Davi nos perdoe. E o que ela fez com aquela atitude? Evitou que o mal chegasse até a sua família. O que você tem feito para evitar que o mal chegue até a sua família? O que você tem feito? Não, mas lá todo mundo erra, todo mundo falha, é um não sei o que, é um criticando o outro, um apontando o outro. Quer vencer? Pare de criticar, pare de julgar, pare de apontar. Comece a falar bem. Comece a dizer coisas boas. Comece a profetizar. Porque eu só venço o mal com o bem. Mas eu acho incrível hoje, as mães, os pais de hoje, sabe por quê? Só conseguem falar mal dos filhos. Só conseguem falar mal do esposo, da esposa e vice-versa. É um falando mal do outro. Falar mal não vence o mal. Não, mas eles são. Sim, eles são. Mas você quer que eles continuem ou quer que eles mudem? Não, eu quero que eles mudem. Então comece a falar diferente. Quem sabe você dizer assim: não, pastor, mas é porque você não convive com eles. Sim, eu não convivo. Mas você convive. Então quem pode mudar aquela situação é você. Através das suas palavras, através das suas atitudes. Pare de julgar, pare de apontar, pare de criticar e comece a profetizar, comece a abençoar. Aleluia! Porque nós vemos mais pessoas com emoções desestruturadas, falando que vai sumir, falando que vai desaparecer, falando que vai abandonar, falando que vai deixar. Só fala de coisas más e não fala de coisas boas. Como que você vai querer uma mudança e uma transformação se você está tentando vencer o mal com o mal? E a Bíblia diz: você vence o mal com o bem. É difícil fazer isso? É difícil. Mas se você quer ver mudança na sua casa e na sua família, comece a agir assim. Não comece a ver o defeito, comece a ver a virtude. Aleluia! E comece a profetizar: vai haver mudança. Eu não vou ter que sumir, eu não vou ter que sair de casa, eu não vou ter que desaparecer, eu não vou ter que tomar providência alguma. Sabe por quê? Porque eu vou começar a fazer o bem. Aleluia! E automaticamente eu começar a fazer o bem, o mal ele vai ter que ir embora. Glória a Deus! Porque as minhas atitudes, elas vão ser diferentes. Eu não vou vencer no grito, eu não vou vencer na força, eu não vou vencer no empurrão, eu não vou vencer nas ameaças ou nas chantagens emocionais. E como você vai vencer? Fazendo o bem. Aleluia! Fazendo o que é certo. O que é certo? Orando, buscando, me estruturando e dizendo: Jesus vai vencer esta batalha por mim. Grande Deus! Pare de fazer chantagem emocional. Isso é mal. Comece a querer praticar o bem. Porque o que nós vemos são pessoas, para tentar vencer um desafio, fazem uma chantagem emocional. Não vai que eu vou me matar, não vai porque é isso, não vai porque vai acontecer o pior. É só pro lado mal. Comece a fazer ao contrário. Comece a profetizar coisas boas. Ou comece a se tornar uma pessoa boa. Comece a fazer a diferença. Esses versículos aqui, só nos mostram algo interessante. Que eu e você, nós só perdemos para o mal se nós deixarmos. Mas se nós lutarmos pela nossa casa,
pela nossa família, se nós formos um exemplo e dizermos a partir de hoje: eu não vou mais bater de frente, eu não vou mais xingar, eu não vou mais gritar, eu vou começar a fazer o bem. Porque se eu começar a fazer o bem, a Bíblia diz que só vence o mal com o bem. Você não vai estar fazendo aquilo que você quer, você está fazendo aquilo que a Bíblia te instruiu a fazer. E aqui é o segredo. Quando eu faço alguma coisa não porque eu quero, eu queria agredir, eu queria matar, eu queria xingar, eu queria brigar, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer o bem. Então eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que a Bíblia manda eu fazer. E quando você começa a fazer um dia, começa a fazer 2 dias, começa a fazer 3 dias, aquilo começa a virar um hábito e uma prática. Então você vai começar a fazer todos os dias. Isso vai gerando uma mudança não somente em você, mas aqueles que estão em volta de você. Porque não vê mais você ameaçando, não vê mais você xingando, não vê mais você gritando, não vê mais você ser desesperada, não vê mais você sem estrutura nenhuma. E eles começam a dizer e a pensar: o que aconteceu? Que mudança foi essa? Que transformação foi essa? E sabe qual foi a transformação? Da palavra. Nós deixamos de fazer aquilo que queremos fazer para fazer o que a Bíblia nos orienta a fazer. E quando eu começo a fazer o que a Bíblia me orienta a fazer, tem mudança, irmãos. Tem transformação. Glória a Deus. Então, em vez de você gritar e xingar, quem sabe esposo, filho, família, comece a abençoar. Mas sabe o que você fala? Eu não suporto mais. Comece a dizer: eu suporto porque vai haver mudança. Eu suporto porque Deus vai mudar a situação. Aleluia. Eu sou forte e o Senhor Ele vai Glória fazer. a Deus. São palavras que mudam totalmente o cenário. Só que parece que nós vamos só para o lado mal e esquecemos que tem um lado bom, um lado bem, que eu posso resistir e dizer: eu escolho abençoar em vez de amaldiçoar. Eu escolho ajudar em vez de virar as costas. Eu escolho estender as mãos em vez de encolher a mão. Escolha fazer o certo. Não importa a quem. A Bíblia diz que nós precisamos fazer o bem a todas as pessoas. Mas isso é escolha de quem? Minha e sua. E se você escolher, eu tenho certeza que Deus Ele vai abençoar a sua vida. Se coloque de pé, eu quero estar orando por você.